Filipão, boa noite, o senhor me ouve bem? Tá certo também, obrigado. Claro que o senhor vai analisar esse resultado, né, essa derrota no final, ter levado... Não está me ouvindo? Ok. Claro que o senhor vai analisar essa derrota no final do jogo, os 48 minutos do segundo tempo, mas eu tenho uma pergunta mais específica para o senhor, gostaria que o senhor pudesse me esclarecer. O que o senhor achou, qual foi a contribuição que deu o Jean-Pierre para o jogo, ofensivamente e até defensivamente? Ele cumpriu um papel que nós tínhamos mais ou menos pré-determinado. Quando achamos que a situação já não era a que nós queríamos, a gente fez a substituição. Mas ele cumpriu, ou tentou cumprir, dentro do esquema que nós montamos, a sua condição de nos ajudar naquele setor, e teve uma ou outra oportunidade de criação de jogo, mas nós também fomos envolvidos em alguns aspectos pelo São Paulo, e não foi apenas o Jean-Pierre que teve um ou outro pecado. A equipe toda, no geral, pecou para deixar que a gente perdesse esse jogo. Eu vou repetir a pergunta, mas durante toda a semana, na imprensa, o debate era se ia jogar o Chapecó ou o Breno. E aí o senhor optou pelo Chapecó, a permanência do jovem goleiro gremista. O goleiro, a posição goleiro, normalmente não existe muita mudança. Normalmente existe o titular e o reserva. O Chapecó é o seu titular hoje? Neste momento, para esse jogo, foi o titular. Agora, eu tenho que trabalhar durante a semana e observar os gestos no trabalho e a situação como trabalha o Breno, para que eu possa dizer que o Breno tem condições de jogar e o segundo goleiro seja o Chapecó. Em princípio, foi o Chapecó para esse jogo, porque no mês que eu estou dentro do Grêmio, eu trabalhei com o Chapecó e ele foi muito bem. Então, continuei dando a ele a oportunidade. Posso continuar ou posso optar pelo que eu tiver alguma situação que possa me dizer, ele está melhor. Felipão, o senhor falou a respeito do estilo do time, né? Do fato de querer jogar bonito em um momento que talvez não seja o mais adequado, de colocar garra, enfim. Justamente sobre essa sua declaração, eu gostaria de saber do senhor se os jogadores, portanto, não estão entendendo esse momento, se falta daqui a pouco mais malandragem, seria isso? Falta um pouco de ser mais cascudo, mais brigão pelo resultado, porque qualquer ponto para nós é importante. E quando se sabe e se passa do banco, tem aos 48 minutos uma jogada qualquer dividida, quando a gente tem um espírito diferente, a gente vai nessa bola, uma bola final. E nós fomos para jogar como se o jogo tivesse continuado normalmente, deixamos a bola para o adversário ou não fizemos a falta, quando o adversário sempre faz a falta na gente, numa bola dessas aí. Então nós temos que ter esse espírito também em todo o jogo, não apenas aos 48, em todo o jogo, para não dar as chances que os adversários precisam neste momento, que é um momento ruim nosso. Quer dizer, em outros momentos podia não acontecer nada, mas nesse momento acontece tudo. A gente tem que saber disso. Então, é isso que eu tenho que tentar passar mais uma vez aos meus jogadores, para que isso seja modificado. O futebol brasileiro ele tem, há alguns anos, grandes times passando por cenários assim como o Grêmio está passando. E a gente da imprensa e da torcida, Filipão, a gente, nos casos anteriores, sempre observou momentos emblemáticos das campanhas que culminaram com queda. Ou é uma derrota em casa, ou é um desempenho muito ruim individual, uma falha individual. Como é que se trabalha para não deixar o ambiente ser envolvido por essa coisa de sinais de rebaixamento quando se tem 8 derrotas em 14 jogos e quando se perde um jogo tomando gol de contra-ataque fora de casa aos 48 do segundo tempo? Bem, o que nós temos aqui que trabalhar é mostrar que nós tomamos um contra-ataque aos 48 quando nós não precisamos disso.
Nós temos que fazer os jogadores entenderem o quanto é importante um ponto, principalmente este ponto contra um adversário direto, que não somaria os 3, não ficaria mais à nossa frente com muito mais pontos como ficou, e uma série de detalhes. A gente está tentando e está fazendo isso, mas é uma situação um pouco diferente do que a gente pode imaginar. Por quê? Não dá muito daquilo. Quando a gente vai dar o salto de confiança, tem uma derrota. Nós jogamos bem contra o Bragantino. Bem. Uma bola, gol. Quer dizer, nós temos que entender que este momento nós temos que ter outro tipo de postura para que a gente comece num caminho mais sólido e percorra esse caminho mais sólido por mais tempo do que nós estamos percorrendo. Nós ganhamos uma, perdemos outra. Empatamos uma, ganhamos uma, perdemos outra. Então, é muito difícil construir essa situação neste momento e que os jogadores precisam entender esse detalhe. A gente vai tentando trabalhar e mostrando e tentando fazer entender, mas não é tão, é difícil. E a gente tem que fazer do difícil que ele comece a ficar um pouquinho melhor. E é isso que nós estamos fazendo, gente. É isso que nós buscamos. E os jogadores vão ficando cada vez mais encucados ou com essa situação de ter vamos descer. Não vamos, mas vamos jogar. Temos que jogar diferente e sermos diferentes, aceitarmos onde estamos para poder fazer diferente. Felipão, boa noite. Tu já falou dos desafios, né, que tem aí para melhorar no Grêmio. A gente já falou aqui também na imprensa das questões matemáticas para não cair. O que te faz ter esperança que o time vai melhorar e literalmente não cair? Bem, são os pontos que temos para jogar, são as definições que temos que tomar, são as situações que a cada momento vão se modificando ou vão modificando e podem modificar de um jogo para outro, e as observações que a gente vem fazendo para que a gente tenha uma equipe com um pouco mais de situações envolventes do adversário, gols ou situações que a gente crie mais ou não deixe o adversário criar, para que a gente consiga os pontos até chegarmos a uma situação na tabela que a gente possa respirar um pouquinho. Por enquanto a gente não respira. Felipão, o senhor está me vendo? O senhor me ouve? Sim, estou te ouvindo. Felipão, então, uma boa noite. Enfim, resultado a lamentar à parte, uma das questões que se fala muito da partida de hoje é em relação à postura do Grêmio. E também sobre a demora para fazer as substituições, e o senhor acaba optando por jogadores que teoricamente não têm um viés tão ofensivo nas substituições pelo Jean-Pierre e do Douglas Costa. Por que dessas substituições do Diogo Barbosa no lugar do Alisson, por exemplo, do Darlan, do Jean-Pierre, sendo que a postura seria para vencer? E uma outra questão, eu aproveito o gancho. A sua dupla titular de volante será Thiago Santos e Lucas Silva a partir deste jogo em diante, ou o senhor voltará a jogar com Darlan e Thiago Santos? Foi especificamente para esse jogo uma questão tática? Foi especificamente para esse jogo. Eu tenho o Fernando Henrique, tenho o Bob Sim, tenho o Vila Sante, eu tenho jogadores para colocar, e para alguns jogos deve ser um, deve ser outro. Nós fizemos as substituições porque entendemos que a equipe do São Paulo estava com um setor de domínio no meio-campo e nós íamos fechar um pouco aquele setor e nós não tínhamos mais o Douglas nas suas melhores condições, nem o Alisson nas suas melhores condições. Então a gente fez aquelas substituições que são mais ou menos aquelas que a gente imaginou, que pelo menos sairíamos daqui com 1 ponto no jogo de hoje. Nós não tínhamos também jogadores à disposição, atletas de velocidade pura, de que fossem fazer um contra-ataque
que nós tivéssemos as chances melhores para poder vencer. Então, optamos por aquilo. Se erramos, então, culpa é nossa. Mas entendemos que podíamos ter feito isso e fizemos, não deu certo, perdemos o jogo, por uma razão muito simples. E nós vamos cobrar isso e vamos exigir uma postura diferente em determinados, principalmente em determinados instantes da nossa equipe, para podermos progredir e conseguirmos os pontos necessários para conseguirmos aí respirar um pouquinho melhor ou jogar um pouquinho melhor e ter situações melhores durante os jogos, fazer com que o adversário tema um pouquinho o Grêmio mais e que a gente tenha imposição também em determinadas situações que hoje nós não tivemos. Os 2 gols falhamos redondamente.